Bom, vamos nós dar continuidade com nossos assuntos, né? E aí a gente vai para a parte de aula 3, né? Deixa eu ajeitar aqui nossa canetinha para poder a gente ficar tudo ok, certo? E nessa aula 3, pessoal, nós temos aqui a primeira questão da seguinte maneira. Procuramos demonstrar que o desenvolvimento pode ser visto como um processo de expansão das liberdades reais que as pessoas desfrutam. O enfoque nas liberdades humanas contrasta com visões mais restritas de desenvolvimento, como as que identificam o desenvolvimento com o crescimento do PNB, do Produto Nacional Bruto, ou industrialização. O crescimento do PNB pode ser muito importante como um meio de expandir as liberdades. Veja que ele está falando bem aí desse lance de expansão de liberdades, né? Mas as liberdades dependem também de outros determinantes, como serviços de educação, saúde e os direitos civis. Desenvolvimento como liberdade, São Paulo, Companhia das Letras 2010. Olha só, desenvolvimento como liberdade. Pessoal, é bom lembrar sempre de fazer uma leitura da fonte, tá? E aí nós vamos. A concepção de desenvolvimento proposta no texto fundamenta-se no vínculo entre. Olha só, o que a gente pode discutir para vocês aqui nessa questão, certo? Quando você fala de desenvolvimento, muita gente associa logo apenas a questão econômica, certo? Associa a questão de economia. E aí, nesse contexto da economia, nós temos muito o seguinte. Você fala, por exemplo, aqui na própria questão PNB, o Produto Nacional Bruto, tá? Crescimento, desenvolvimento, associado somente ao lado econômico, mas onde ele não tenha um acompanhamento, por exemplo, do social, tá certo? Da questão da cidadania, como o comando nos coloca, né? O vínculo entre econômico, social, desenvolvimento como liberdade, esse desenvolvimento atrelado a quem? Aos serviços de educação e saúde e direitos civis. Não é só ter o crescimento econômico, é preciso que você venha, atrele essa situação ao desenvolvimento do bem-estar social. Então, o vínculo que a questão quer levar é essa questão do direito à cidadania, dos direitos civis, tá certo? Fazer esse link, essa ligação entre o econômico e o bem-estar social. Então, nós temos aí incremento da indústria e atuação do mercado financeiro? Não, está vinculado somente aí à questão econômica. Criação de programas assistencialistas e controle de preço. Os programas assistencialistas, eles devem, podem e existem. Como, por exemplo, os programas de melhoria de renda, como o que foi lançado o Bolsa Família, o programa Minha Casa Minha Vida, porque ele gera a inclusão social, ele gera a cidadania e ele está também desenvolvendo o sistema econômico, certo? O item C diz elevação da renda média e arrecadação de impostos. Não, você não tem esse vínculo como quer a questão. O serviço de educação, saúde, direitos civis, né, atrelados ao determinante que é a economia. Garantia da cidadania e ascensão econômica, perfeito. Tá certo? Então, a opção correta logo aqui dessa questão, nós vamos ter o item D. E a letra E diz ajuste de políticas econômicas e incentivos fiscais. Política econômica é o lado econômico, mas está vinculado a quê? A incentivo fiscal também fica econômico. Professor, o que é que vem a ser esse lance aí do incentivo fiscal? O incentivo fiscal, pessoal, ele é o processo em que nós temos, por exemplo, tá, a chegada de indústrias numa determinada região, num determinado estado, num determinado município. Aí você tem os incentivos de se instalar lá, como, por exemplo, tá, a diminuição de impostos, como, por exemplo, terrenos gratuitos. Então, isso é um incentivo fiscal, tá bom? Valeu, galera!